Nesta noite de terça-feira, estamos com o episódio 35, capítulo 35, intitulado Encontro Singular, capítulo que está na obra Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, ditada pelo Espírito André Luiz, em que eu, Orson Peter Carrara e Américo Sucena estamos estudando semanalmente. Normalmente, até agora, deu certo de fazer coincidentes os episódios e os capítulos na sequência. E estamos hoje no capítulo 35, episódio 35, Encontro Singular. Américo Sucena, temos aí uma situação bastante diferenciada neste capítulo. André Luiz vai passar uma vergonha, Américo. Engraçado que eu fiquei pensando aqui se a gente não vai passar a mesma, né? E aí talvez o nome do capítulo não seja Encontro Singular, mas Encontros Singulares, que é mais de um. Pois é, Américo. Todos nos lembramos, e amigos que acompanham aqui os nossos estudos, que no capítulo passado nós falávamos da recepção dos recém-chegados do umbral, trazidos pela caravana dos samaritanos, em que André Luiz teve aquele diálogo com aquela senhora um tanto alterada, que ele deu corda e depois percebeu que alimentava a reclamação. Mas agora eles estão aqui no início do capítulo dizendo que estavam guardando os apetrechos da excursão, recolhiam os animais de serviço, e no meio desta providência toda de chegada, André ouviu uma voz carinhosa. André, você aqui? Que agradável surpresa! Muito bem, Américo, era o velho Silveira que surpreendeu André Luiz, que o reconheceu, trabalhador do grupo dos samaritanos que voltava do umbral. Era pessoa do conhecimento dele, a quem o seu pai, o pai de André, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Américo, conforme terminamos o capítulo passado, até que enfim um conhecido. Até que enfim, né? Não era bem do gosto dele, mas apareceu. Isso é um alerta para todos nós, né, Orson? Que há pessoas que cultivam sistematicamente desafetos, né? Às vezes até em família, né? Fazem questão, a gente se esquece, ou alguns nem sabem, né? A maioria acho que não sabe. Nós vamos encontrar do outro lado. Parentes, não parentes, amigos, inimigos, nós vamos encontrar de alguma forma. Aqui o André deu sorte, viu, Orson? Porque ele escutou uma voz carinhosa. É o grande detalhe aí, né? Então, e a voz carinhosa é de quem já aprendeu que as dificuldades humanas, às vezes, são até escolhidas pela pessoa, ele vai dizer isso no texto. Ele estava encontrando alguém que ele ajudou o pai a despojar dos bens. Então, o segundo texto, o Silveira e família acabou sendo levado à pobreza. Então, imagine o tamanho da encrenca. Porque o ofensor, que é o caso do pai do André, e o próprio André, eles são responsáveis. Né? Agora, o ofendido, ele perdoou, mas isso não quer dizer que quem ofendeu, e aqui a ofensa foi uma ofensa material, a supressão da habitação que eles fizeram, né, para pagamento de dívida, né? Isso vai ter que ser reposto, porque a lei de causa e efeito, ela é justa, por isso que Deus não pode ser só bom, porque se for só bom, ele perdoa todo mundo, quem ofende, quem é ofendido, só que isso não é justo. Então, Deus é justo, porque fácil é ser bom, né? Ser bom é fácil, agora ser justo é que é difícil, né? E Deus faz esse papel através das suas leis e dos espíritos encarregados em fazer essas leis serem cumpridas, quando é o caso. Américo, o interessante também é que o André tem memória integral do acontecido. Ele relata aqui no capítulo detalhes da ocorrência de dívida do Silveira para com seu próprio pai.
Inclusive, a esposa do Silveira foi pedir que perdoasse a dívida, e inclusive apelando ao sentimento materno da mãe de André. São mulher com mulher, as duas mulheres se entenderam ali pelo olhar, e André se lembra desse detalhe dos olhares entre as duas mulheres, a mulher aflita, pedindo ajuda para o marido que estava doente, e os dois filhos doentes não puderam pagar a dívida. A mãe de André tenta interferir e é reprovada pelo marido, inclusive chamada a atenção posteriormente. E o pai de André foi inflexível com a dívida. Ele achou que deveria seguir o curso normal de cobrança, o que resultou em falência da família, que ficou na miséria, na pobreza, sem os bens, sem a casa. Inclusive, um piano de uma das filhas foi retirado da casa para ajudar a saldar os compromissos ali assumidos. A mulher do Silveira teve que ouvir do pai de André relatos de outras pessoas em pior situação. Teve que ouvir um sermão ainda por cima, além da humilhação de chegar ali para pedir ajuda. E o André, o que a gente vê aqui na descrição, que André está com detalhes completos na memória. E, naturalmente, passou uma vergonha danada na frente de Silveira com essa história toda que ele recorda-se perfeitamente. Mas, como você disse no início aí, abordado carinhosamente, demonstra que o Silveira perdoou. Ele considerou essa experiência muito importante para ele como espírito eterno. Talvez ele não tivesse sentido isso quando estava encarnado, mas ao desencarnar deve ter percebido isso. E provavelmente fazia parte da sua escolha, né, de passar por provas e expiações que o levaram a essa circunstância. Né? Mas quem se comprometeu foi o pai do André. Com certeza o pai do André não ia ficar nem mais rico nem mais pobre se deixasse de receber os pagamentos. Né? Mas como quer tudo em detrimento do outro, acabou se complicando. É por isso que o Silveira está trabalhando como samaritano em nosso lar e o pai do André ainda está na região umbralina. Essa é a diferença. Né? Que situação constrangedora para André ser reconhecido por alguém que foi prejudicado pelo seu pai, que ele incentivou o pai a levar adiante a questão, né? Ele, André, teve participação no processo e agora é abraçado pela sua própria vítima, que em nenhum momento, Américo, isso também é interessante, em nenhum momento houve qualquer referência de reprovação. O Silveira compareceu ali espontaneamente abraçando André e reconhecendo ele, inclusive perguntando como é que vai o velho, né? Ele não tinha notícias do pai de André, o seu algoz que o levou à miséria. E André, muito constrangido com a situação, referindo-se a detalhes do acontecido, da sua própria mãe, e a vergonha que a mulher passou ao pedir ajuda ao seu próprio pai. É muito marcante esse capítulo aqui. É uma lição para todos nós, porque nós vamos encontrar todo mundo que está conosco. Então, aquelas pessoas que a gente não trata bem, e as que trata, nós vamos encontrar ambas, mas as que a gente trata mal, vai ser um problema nós vamos ficar com vergonha lá, ficar envergonhado de fazer isso, né? Porque todo mundo se encontra. E, às vezes, nós vamos descobrir naquela pessoa que a gente acha que é estranha, porque não faz parte da família, ela faz parte do núcleo familiar espiritual, que é muito maior do que a família consanguínea. Porque ninguém está próximo uns dos outros por obra do acaso, né? Existe uma lei de magnetismo que aproxima as pessoas que têm diferenças entre si para serem aplainadas. Então, essas pessoas com as quais nós não conseguimos ainda melhorar as relações, elas vão aparecer lá, né? E vamos ficar, como fez o André e o Silveira, tete a tete, olho no olho. E, pela circunstância do relato aqui, a gente percebe que o pai de André era muito apegado aos bens materiais, ao dinheiro, quase um escravo do dinheiro, o que também criou uma insensibilidade no próprio André, Américo. Aí vem a influência paterna ou materna no comportamento dos filhos.
a educação formal, a educação do exemplo, principalmente, que contagiou. O André também se manteve na vaidade da própria idade jovem, sem dificuldade financeira, quer dizer, o pai contagiou o coração do filho com isso também. Você lembrou bem, viu, Orson? Porque a gente semeia naqueles que convivem conosco aquilo que a gente é. Os filhos, as filhas, às vezes a esposa, às vezes também o marido, acabam assimilando uma conduta que é inadequada. E aquilo que a gente joirou, nós vamos colher, porque vai criar problema aí por algum tempo, tanto para o pai do André Luiz como o próprio André. O André vai ter que passar por dificuldades aí em função disso, porque não é justo ele não ter uma circunstância em que ele se vê aprendendo a lição para valer. E nada melhor do que passar pela situação que a gente provoca no outro para aprender de verdade, porque é muito fácil, se eu tirar dinheiro da sua conta, você vai se chatear, eu vou ficar alegre, né? Agora, quando isso acontece comigo, eu vou me chatear. Então, muitas vezes a gente passa a pedido nosso pelo que fizemos os outros passarem para aprender em definitivo, porque aí aprende, a não ser que seja muito cabeça dura, aí então vai precisar de mais de uma experiência semelhante. Mas se a gente for esperto, basta uma vez, a gente aprende. Américo, o André, aqui no texto do capítulo, ele inclusive confessa, né, muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Isso é muito grave. Vi apenas os direitos da minha casa, nada mais. Américo, isso me faz lembrar a questão 872 do Livro dos Espíritos, sobre a questão do livre-arbítrio. Estou lembrando aqui, é um texto longo, é um texto do próprio Kardec, se não me engano, e esse texto vai falar sobre o livre-arbítrio, porque o pai de André, o próprio André, tiveram a ocasião de serem menos rudes com Silveira, mas não se preocuparam com isso. A liberdade deles fizeram com que eles levassem a família à falência, e ainda com orgulho exacerbado, com humilhação para a sua vítima, no caso. Isso é o que você acabou de falar, né? Vai ter que viver a situação de aprendizado. E a família foi para a extrema penúria. Nunca mais ele tivera notícias deles. E agora vieram a se encontrar ali em nosso lar, conhecendo um Silveira que trabalha na caravana dos samaritanos. Livre-arbítrio é uma coisa complicada. A gente tem a liberdade de fazer aquilo que a gente bem entende, mas depois que fez, a gente tem a obrigatoriedade de colher aquilo que plantou. Então, o livre-arbítrio é enquanto eu não tomo a decisão. Quando eu tomo a decisão, eu fico escravo da decisão que eu tomei. Se essa decisão foi inadequada, eu estou lascado. Se ela foi adequada, tudo bem, não há problema nenhum. Então, esse é um alerta a todos nós. Agora, me chama a atenção, Orson, o fato de que tanto o pai do André quanto do André não sabiam da vida após a morte. Para eles, só existia uma vida. Olha a importância da doutrina espírita em nossas vidas, que certamente aplanou muitas das dificuldades que os espíritas têm com relação ao futuro. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe quando, mas sabe. Então, a gente toma mais cuidado. Não quer dizer que a gente não erre, porque faz parte ainda da imperfeição humana de alguém encarnado em planeta de expiação e provas. Não tem saída, né? Mas olha que coisa magnífica. Quantos erros a gente podia ter cometido se a gente não soubesse da vida após a morte e que nós estamos sendo observados. Os espíritos superiores nos observam. Eles são responsáveis por grandes grupos familiares, então, eles sabem o que está acontecendo com cada família, com cada pessoa, e Jesus sabe tudo de todos, porque ele é o pastor, não é? Ele conhece todas as suas ovelhas. Essa sua observação, Américo, me faz lembrar um outro fato marcante em tudo isso. Os espíritos que nos observam, que são superiores a nós e que conduzem, inclusive, a nossa trajetória evolutiva, os espíritos que ajudam no planejamento reencarnatório, que nos observam, nos acompanham, eles veem a gente fazer todo esse mau uso do livre-arbítrio, mas não censuram. É engraçado isso, né? Eles não censuram, eles aguardam o despertar da consciência.
de certa forma, eles têm que deixar fazer mesmo, porque se eles interferem, não faça isso, olha, você vai cerceia o nosso livre-arbítrio. Então, é por isso que Jesus diz que conhece todas as suas ovelhas. E o Emmanuel vai dizer no livro O Espírito da Verdade que Jesus guia todas elas, incentivando as indiferentes, acalmando as impetuosas, fortalecendo as mais fracas, apoiando as mais responsáveis, considerando o valor de todas elas e as tendências de cada um, porque nós estamos sobre regime de observação. É um grande Big Brother, como a gente poderia dizer. Só que eles não podem interferir. Eles interferem sem que a gente perceba que eles interferem. Não pode haver uma interferência direta. Alguém falando no ouvido, isso está errado. Porque senão isso seria fazer a prova com o livro aberto, né? Seria uma cola, né? O que eu tenho que fazer agora? Pergunta para o Espírito fala, faça isso ou faça aquilo. E a gente Você não vai nessa aprende. onda. Você Aí não é aprende. fazer a prova com a cola. Então, não aprendemos nada, nós precisamos fazer provas sem o livro aberto. O mais interessante, você usou aí há pouco a expressão "tô lascado conforme as decisões que eu tomo". Tô lascado. Mas o interessante é o processo da vida que abre oportunidades de reparação para esse que se lascou. Isso que é mais interessante ainda, Américo. Eu fico encantado com isso, viu? Deus é bom, né? Ele é justo, mas é É bom justo. também. Então, ele não te tira a oportunidade de reparar uma falta. Tanto que a ideia de inferno eterno entre os espíritas, nós não aceitamos isso, porque o Criador não pode penalizar alguém pela eternidade por um ato, né? Por mais grave que ele tenha sido. Né? Então, ele nos dá a chance exatamente de refazer a vida em outros moldes, sem cola. Você já sofreu, aprendeu com o sofrimento. Esse vexame do André, por exemplo, se internalizar bem, ele vai encarnar toda vez que estiver vendo alguém que esteja sendo espoliado por outro, ele vai falar, opa, aí tem, não mexe com isso não, que tem alguma coisa aí. Ele não vai lembrar conscientemente, mas lá no inconsciente ele sabe que espoliar o outro e levar o outro à pobreza sem dar alternativa, isso não quer dizer que a gente não deva pagar a dívida, que a gente não deva cobrar, mas tomar cuidado, porque o André, o pai do André, não ia ficar mais rico e nem mais pobre com aquela propriedade, né? Mas ele fez questão e aí ele se comprometeu, né? E o Silveira, demonstrando toda a sua nobreza de alma, de um espírito mais consciente, né? Identificou o constrangimento de André naquele diálogo vergonhoso para André, com recordações vivas do passado e fatos já citados aqui. E ficou assim, com compaixão de André, no estado íntimo que era perceptível para Silveira. As vibrações íntimas, pessoais de André, é como que se exalassem no ar ali ao lado do Silveira, e ele se afastou e abraçou e voltou ao trabalho com os samaritanos. Bom, o André está desconcertado, Américo, depois da vergonha, depois daquele diálogo com detalhes de lembranças. Ele lembrava Silveira e em nenhum momento falou nada, né? Mas ele estava desconcertado. Ele foi atrás de Narcisa, porque Narcisa ali era a sua orientadora. Ele precisava de conselhos, expôs a ocorrência, detalhando, quer dizer, foi uma segunda vergonha para ele, porque agora teve que contar para Narcisa também. E ela ouviu com paciência. Agora deixa com você, Américo, a resposta da Narcisa. A Narcisa de cara perguntou, mas você se desculpou com o Silveira? Não, ele não conseguiu nem falar, ficou petrificado. E aí ela dá uma força para o André. Olha, é uma grande felicidade reconhecer erros. É uma coisa magnífica quando a gente reconhece que errou, porque está aberto a correções, não existe ninguém perfeito em planeta de expiação e provas, a não ser quando o governador do planeta veio aqui me referindo a Jesus, né? Mesmo os apóstolos tiveram momentos de grande alienação, cometeram erros e foram se aprimorando e estavam no grupo escolhido diretamente por Jesus, que os conhecia e sabia da possibilidade de cada um deles fazer a sua tarefa depois que ele fosse embora, né? Então, a Narcisa falou, olha,
Você não pode perder a oportunidade. Inclusive, fez uma referência que ela conhecia o Silveira, que trabalha como samaritano exatamente do Ministério da Regeneração. E disse, olha, o Silveira é muito ocupado, então, ou você pede desculpa agora, ou sabe-se lá quando você vai poder fazer isso. E aí a gente se lembra de uma outra recomendação de Jesus, né? Está tudo atrelado. Essas recomendações de Jesus são precisas. E como ele é o mestre da síntese, ele vai simplesmente dizer: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que referência é essa? Enquanto você está podendo falar com o seu adversário. Porque se ele morrer e continuar adversário, quem o feriu vai sofrer provavelmente uma influência perniciosa desse espírito. Então, o alerta de Jesus é para todos os tempos, em todas as épocas da humanidade. A lição é permanente. Claro que isso não vale para planeta evoluído, porque lá ninguém se comporta fora da cartilha das lições do Evangelho, né? Que são, no fundo, o respeito às leis naturais, às leis de Deus. São assim, elas funcionam assim, valem em todo o universo. E lá, nesses planetas, ninguém mais faz erros grosseiros, porque esse é um erro grosseiro, típico de planeta de expiação e provas. Ela recomenda, né? Vá lá e abrace-o, né? Aproveite o momento, como você disse, porque o Silveira é ocupadíssimo. Bom, ela acrescentou, tome iniciativa. Recorde o Evangelho com uma frase lembrada: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele, e vá buscar o tesouro da reconciliação. E aí tem duas frases maravilhosas do capítulo que você destacou, Américo. Por favor. Então, a primeira frase diz que toda vez que a gente oferece raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito. É aquilo que nós dissemos, Jesus, ele é guia da humanidade, mais do que modelo, porque modelo está tão distante ainda que nós vamos demorar para chegar lá. Agora, ele é guia natural, ele precisa nos conhecer, conhece todas as nossas reencarnações pregressas, sabe do que a gente precisa, e quando a gente quer fazer alguma coisa boa, a oportunidade aparece. Essa frase é fantástica. Ele que tivesse a iniciativa de ir lá, aproveita, porque você está na chance adequada para isso, não é? E Jesus vai nos conceder o que se faça necessário ao êxito. Não é para ter nada sobrando, é só o necessário ao êxito. Então, toda vez que a gente quiser fazer o bem e ficar firme nessa proposta, o recurso vem. Você mesmo contou uma história de uma senhora que tem uma pequena clínica na casa, e não tem recurso, mas os recursos vêm, porque ela mostrou que ela é firme no propósito, né? E os recursos vêm, Jesus nos ajuda. Isso não quer dizer que a gente não deve ir atrás, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem a outra frase também, né, Américo? A outra frase, Narcisa vai dizer assim: empreender ações dignas, quaisquer que sejam, quaisquer, representa honra legítima para a alma. Ou seja, são aquilo que Jesus falou, as moedas do tesouro que a gente acumula lá na vida espiritual. Então, cada ação benéfica é contada a nosso favor. Então, isso é fantástico, não? O bem que a gente faz, ele vai retornar a nosso favor, assim como o mal que a gente faz também volta. É lei, né? Não se pode esquecer esse detalhe. André atendeu a sugestão de Narciso. Foi lá encontrar Silveira e abriu o coração, falou-lhe abertamente, sem receio agora, né? Diante da nobreza do nosso Silveira, e pediu perdão ao pai dele e a ele mesmo, as ofensas e os erros cometidos. Agora, você compreende, disse André, nós estávamos cegos. Sim, cegos de vaidade, cegos de indiferença, cegos de omissão, de falta de sensibilidade. Nós não conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio, disse André. É o que normalmente ocorre nas questões conflitantes entre as criaturas, né? Mas o nosso Silveira, muito comovido, não deixou André terminar.
e tem aqui a sua resposta denotando o perdão. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que vivi isento de erros? Seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições do esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos tirou as possibilidades materiais, que seria de nós quanto ao progresso do espírito? Quer dizer, em outras palavras, Américo, foi relegado à miséria, enfrentou dificuldades extremas na penúria material, e aí, diante da penúria material, ele tinha duas escolhas: a revolta, a rebeldia ou a aceitação com os valores da fortaleza moral. Eles optaram por esse outro lado e progrediram com isso. Olha que coisa interessante que está dito para nós. Ele tinha duas opções: ele podia se revoltar, virar um criminoso, roubar, matar alguém, vingar-se do pai de André. Não, ele não fez nada disso. Ele aprendeu muito com a experiência. E vai trazer aquela frase magnífica: nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Essa frase é magnífica, que mostra o adversário, nos aponta exatamente os erros. Então, o Silveira não falou, mas como é uma situação muito diferente, muito específica, ele sai de uma condição financeira confortável e vai parar na pobreza, isso aí devia estar no plano, né? E, naturalmente, alguma coisa iria acontecer. Então, serviria ao mesmo tempo de teste para o Silveira, que passou, e diga-se muito bem, e um teste para o pai do André e do próprio André, porque o André assinou embaixo. Ele assinou embaixo da atitude do pai. Então, ele é corresponsável. As pessoas, às vezes, acham que fazendo um voto de louvor a determinada atitude, não se compromete com essa atitude. Não é verdade. Isso está em vários livros históricos, né, do Espiritismo, né? A pessoa assume essa responsabilidade. Claro que proporcionalmente ao resultado, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente toma um partido que não é correto perante a lei moral, vamos dizer assim. Precisa tomar cuidado, porque nós vamos sofrer as consequências, né? Eu soube de um caso contado por um palestrante, que uma rainha da época da Inquisição, que era, por sinal, até muito boa e tal, e entre os papéis que ela tinha que assinar, tinham lá reivindicando uma ação da Inquisição, e ela assinou como se tivesse comprando uma lata de atum para fazer o patê com maionese. Ela sofreu as consequências disso, porque o responsável, o dirigente, aquele que comanda, em qualquer empresa, pode ser numa lojinha de R$1,99. Ele é responsável pelo que faz, e quem assina embaixo fica corresponsável. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a lei de Deus ela é precisa, não deixa ninguém. Por isso que Jesus vai dizer assim: não fica um ceitil fora da lei. Um ceitil é uma vírgula. Américo, o seu comentário me faz lembrar os atos de vandalismo, especialmente praticados por ocasião de jogos de futebol, por exemplo, em que alguns iniciam ou estimulam atos de vandalismo contra o patrimônio público e mesmo violência contra pessoas, né? E aí muitos vão no embalo, não foram eles que iniciaram, mas copiam a iniciativa e vão no embalo praticando a mesma coisa, muitas vezes sem saber o que estão fazendo, né? Apenas seguindo a multidão. Eis aí também responsáveis também, independente de terem planejado ou não. Sempre, porque quando eles decidem, nós temos a lei de Deus na própria consciência. No fundo, o sujeito sabe que está errado, mas ele força, porque ele acha legal, ele acha bacana seguir o líder e tal, e aí contribui também. Se soubesse, ele não faria isso nunca, né?
Então, é por isso que o Espiritismo é uma luz em nossas vidas, um farol. Toma cuidado, tem pedra aí no caminho que você está entrando aí. Toma cuidado, você vai bater o casco aí, vai se lascar. Américo, e outro detalhe aqui, no caso de André Luiz e o pai dele, que foi uma situação individual prejudicando outra pessoa, a atitude do pai também, desde outras circunstâncias, não é única, semeou no coração do André essa indiferença ao sofrimento alheio, né? Mas este ato do pai do André, exigindo a justiça até o último grau, levando a outra família em penúria, ela também, como é que eu diria? Ela também forma seguidores essa ideia. Ah, Outras pessoas farão isso por causa do exemplo dado, né? Também de responsabilidade. então, você veja, um pequeno ato, ele repercute. Qualquer ato, Isso. qualquer pensamento, ele viaja no espaço. Quem sintoniza é porque está sintonizado. Agora, quem emitiu o pensamento fica corresponsável. O sujeito vai Isso. fazer uma coisa que quem pensou não previu, não importa, ele é responsável. Por quê? Porque ele contribuiu para aquele ato que foi feito. Então, isso é uma coisa da justiça divina fantástica, porque Deus é bom, mas ele precisa ser justo. Nós precisamos sofrer as consequências tanto do bem quanto do mal que a gente faz, que é para aprender. O objetivo não é punir, o objetivo é ensinar. E a gente não aprende mais rápido do que com cicatriz, né? Porque enquanto a mãe fala, menino, não sobe na árvore, você é muito pequeno, você vai cair. E ela repete isso até que o menino toma um tombaço, leva 5 pontos na testa, aí talvez ele aprenda. Mas tem menino que vai subir de novo na árvore. Meu Deus do céu. Sobre isso, eu Ah, também tenho uma outra coisa para ah, contar. No conta aí. atendimento No atendimento a espíritos necessitados, né, às vezes aparece lá alguém que foi escravo, nós tivemos escravatura no Brasil durante muito tempo, e ainda existem aqueles que não perdoaram os seus ferrenhos donos, senhores escravos, então feitores, senhores escravos, né, e às vezes eles chegam na reunião perturbando exatamente aqueles senhores escravos que estão reencarnados e dizendo que eles prejudicaram a ele, a sua família e tudo mais. Eu não me lembro de, ao pedir a ação dos espíritos para que ele lembrasse do passado, que ele não tivesse feito a mesma coisa. Pode não ter sido exatamente isso, mas todas as vezes que eu pedi para que ele prestasse atenção, porque nós íamos mostrar alguma coisa do passado, sem dizer o que queria ver, né? Esperando que exatamente os espíritos escolhessem as melhores cenas para mostrar, né? Porque está tudo gravado no espírito. Tá? Então, ele se vê na mesma circunstância, ele foi senhor de escravos também. Ora, está Olha, reclamando de quê? E isso acaba, normalmente, com a obsessão, porque eu não passo por aquilo que eu não fiz o outro passar. A não ser que eu peça, eu quero ser testado, eu quero ficar pobre, então dá um jeito que eu quero ficar sem fortuna para ver como é que eu me saio com relação a isso. Mas, às vezes, o sujeito fez a mesma coisa com o outro. Né? Então, pode ser que o Silveira tenha feito a mesma coisa com alguém. E aí, quando desencarna, ele examina a sua reencarnação e vai lá, eu pedi isso aqui, de fato, eu fiz a mesma coisa. Então muda, você percebeu que, não sei se foi esse o caso do Silveira, mas ele chega no André Luiz manso, porque se ele fez a mesma coisa, o pai dele foi testado, né? Ele podia não ter feito. Aí outro talvez fizesse. tudo é indicativo aí de que o Silveira está em nosso lar há mais tempo que André, né? É. Então já deve ter vivido outras experiências, inclusive nesse campo aí de percepção, como você disse agora, que André ainda não viveu. Então é algo a ser considerado com muita expressão aqui. Mas não Muito houve encarnação entre a última do isso, Silveira e a última do André, tanto é que eles se reconhecem, porque se tiver uma no isso, meio, eles não vão se reconhecer, porque muda a fisionomia. Né? exatamente, Então, exatamente isso. é por isso que o Criador é muito sábio, porque nos faz mudar a fatiota, né? Exatamente, porque senão alguém não vai poder fazer a sua mudança moral,
porque sempre vai virar um estigma. Ali, ó, o Judas Iscariotes ali andando, ali, ó. Era ele que... Imagina se todo mundo soubesse tudo que nós fizemos de errado, né? Todo mundo soubesse todo mundo. Seria impossível uma correção. Então, a gente volta a reencarnar de pais diferentes, de células diferentes para mudar a cara. Olha a O jeitinho é sabedoria. o mesmo, viu? O jeitinho é o mesmo. Olha a sabedoria do Criador mudando até a fisionomia. Então, se você se acha feio, fique tranquilo. Na próxima será mais bonito. E se você é bonitão, cuidado, poderá não ser feio. Bom, esta sublime lição, neste magnífico capítulo, fala do perdão, né? A reconciliação com o adversário. O perdão está bastante estampado aqui nas considerações do Silveira, que se mostra um espírito muito nobre. E diante aqui do pedido de perdão de André, e que foi naturalmente concedido e dito com palavras muito nobres, o capítulo termina com uma frase, né? Não perca tempo com isso. Aliás, um parágrafo, não uma frase. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai, junto de você. André fica desconcertado de novo, né? Mas agradecido, né? E ainda não temos notícias do pai de André. E André, então, abraça o Silveira e experimentou grande alegria. Pareceu-me que num escaninho escuro do coração acendeu uma luz para sempre. Olha que bonito a última frase do capítulo. Pedir perdão, sinceramente, é uma coisa libertadora, realmente. Né? A gente pode fazer as piores coisas, nós vamos ter que acertar isso, mas reconhecer o erro, pedindo perdão a quem a gente ofendeu, a quem nós ofendemos, aí esse é o primeiro passo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que corrigir isso, porque isso fica pendente na justiça divina. Né? Na obra de André Luiz existem vários exemplos a respeito disso, nós vamos estudá-los. A sequência dos capítulos aqui estão nos dando a oportunidade maravilhosa de ver e rever esses casos. A maioria de nós já leu a obra e, como dissemos sempre, esse estudo não dispensa a leitura integral do capítulo, mas ela se constitui, essa transmissão, num estímulo para ler o capítulo e descobrir essas pérolas que estão à disposição. No próximo capítulo, Américo, no próximo episódio, André Luiz vai dormir no plano espiritual e vai sonhar. O que é isso, Américo? Vai dormir? É um capítulo fantástico. Tem um monte de lição que a gente vai ver na próxima gravação. Muito bem, nós agradecemos a sua presença, a sua participação. Lembrando que aqui na descrição do YouTube está o poema da nossa Ilza Godinho, de Florianópolis. Para cada capítulo está presente também neste. Nosso abraço e até a próxima semana. Até a próxima.